Os soldados da Rússia estão morrendo, seus tanques estão queimando e sua economia está em queda livre. Putin queria incapacitar a Ucrânia, mas acabou incapacitando apenas a própria Rússia. E neste vídeo, vamos mostrar todas as maneiras que esta guerra deixou a Rússia mais fraca do que nunca. Começamos com o negócio de petróleo e gás da Rússia. Antes de Putin iniciar a guerra na Ucrânia, esses dois setores estavam entre os mais fortes da Rússia. Em janeiro de 2022, um mês antes da invasão, a Reuters informou que as vendas de petróleo e gás natural russo superaram todas as projeções para 2021. Essas vendas injetaram tanto dinheiro na Rússia que representaram mais de um terço de todo o orçamento do país. Como sempre, no setor energético russo era um grande negócio. As receitas de petróleo e gás excederam as projeções em 51,3%, gerando 119 bilhões de dólares para a economia russa. Em certo momento de outubro, essas duas indústrias lucravam impressionantes 500 milhões por dia. Putin deveria ter mantido o fluxo de dinheiro. Quase toda a Europa dependia de petróleo e gás da Rússia. Segundo o Conselho Europeu, a UE importou quase 75 bilhões de dólares em petróleo somente em 2021, o que representa cerca de 2/3 das vendas totais da Rússia no ano. Então, Putin invadiu a Ucrânia e grande parte dessas vendas de petróleo e gás se foram. Agora, a UE tem uma proibição total que cobre 90% das importações de petróleo da Rússia. Também impôs um limite de preço de $60 por barril de petróleo russo, quando o preço padrão é de $71,97 por barril. E não é apenas o petróleo russo que está sendo afetado. Em junho de 2024, a UE impôs sanções ao setor de gás russo. As sanções não impediriam o fluxo de gás russo para os países da UE. A Europa ainda é muito dependente do gás russo. Porém, isso proibirá os portos da UE de revender o gás russo para outros países após sua chegada, além de bloquear o financiamento para os terminais de gás natural russo no Báltico e no Ártico. Em suma, grandes obras de infraestrutura que a Rússia queria finalizar não ocorrerão, e ela perderá vendas para países que compravam seu gás apenas para revender a um preço maior para outros. Isso é um grande golpe. O mais louco é que o próprio Putin contribuiu para essa enorme perda econômica. Segundo a The Economist, em 2022 a Rússia suspendeu boa parte de suas exportações de gás natural para a Europa. Foi uma ideia inteligente, em teoria. Ao reduzir as exportações, a Rússia conseguiu aumentar seus ganhos devido à alta nos preços. Esperava-se que uma Europa dependente de 40% do gás natural russo ficasse tão desesperada a ponto de adiar o apoio à Ucrânia. Contrariamente, a Rússia enfrentou dificuldades para redirecionar a outros lugares os 180 bilhões de metros cúbicos de gás que teria vendido para a Europa. Também faltava a infraestrutura para armazenar o gás a menos 256 graus Fahrenheit, tornando-o essencialmente invendável. 2 anos depois, a UE também sanciona esse gás, dificultando ainda mais para a Rússia vender um de seus recursos mais valiosos. Por que tudo isso importa no contexto de paralisar a Rússia? Bem, é simples. Há muito menos dinheiro entrando no país do que antes de Putin lançar sua operação militar especial. Isso implica que Putin não só carece de recursos para financiar sua máquina de guerra, mas também que a Rússia não pode investir em 2 de suas indústrias mais rentáveis. Faltam recursos e equipamentos para explorar novos campos de petróleo e gás. Com a transição global para energias verdes, a demanda por gás deve aumentar em relação ao petróleo, enquanto a UE reduz drasticamente as compras de gás russo. A Rússia tem opções como o oleoduto Power of Siberia para a China, que está aumentando, e negociações sobre um segundo, mas isso não salvará sua indústria de gás. Segundo Sergei Vakulenko, ex-executivo da Gazprom, a China pode esperar até 2025 ou 2026, quando as reservas de gás natural liquefeito do Catar e dos Estados Unidos da América estiverem disponíveis. Se fizer isso, a Rússia receberá $257 por metro cúbico de gás da China em 2027, comparado a $320 por metro cúbico hoje. Além disso, a Gazprom precisa recuperar o investimento nos gasodutos da potência da Sibéria, o que exige operá-los em plena capacidade por 20 anos para reaver seu dinheiro. Isso resulta em indústrias petrolíferas e de gás enfraquecidas para a Rússia.
A revista The Economist afirma que a Rússia pode nunca recuperar as lucrativas indústrias de petróleo e gás que tinha na Europa após o término da guerra. Os países europeus já encontraram alternativas e estão reduzindo massivamente sua dependência dos produtos da Rússia. Mesmo com a China comprando da Rússia a preços reduzidos, a Rússia não alcançará as receitas recordes de 2021. Esta é uma péssima notícia para um país já tão drenado financeiramente pela guerra de Putin. O líder russo prejudicou, sem querer, o setor mais rentável da Rússia, lançando o país em turbulência econômica para custear a guerra. Como resultado, a Rússia se tornará um país muito mais pobre, incapaz de contar com suas duas maiores indústrias para recuperar o dinheiro que Putin desperdiçou. A situação piora para a Rússia. Além do petróleo e gás, a venda de armas era uma das maiores fontes de renda de Putin. Essa indústria alcançou seu ápice no começo de 2010. Concedido, tem estado em uma tendência de queda desde então. As exportações de armas russas foram 20% menores em 2019 do que em 2011, por exemplo. No pico de 2011, a Rússia estava vendendo para 35 países diferentes, quase a colocando em pé de igualdade com os Estados Unidos, quando se trata do número puro de clientes. Em 2022, quando Putin iniciou sua guerra, a Rússia vendia para apenas 12 países, com exportações 70% menores em relação a 2011. Desde então, só piorou. Em março de 2024, a Defense News informou que as vendas de armas russas despencaram ainda mais. Diz que o país viu uma queda de 53% entre o período de 2014 a 18 e 2019 a 23. As sanções ocidentais pela guerra na Ucrânia foram cruciais nesse declínio, assim como o declínio da reputação da Rússia como fabricante de armas de qualidade. A China reduziu suas compras em 39%, com o Egito comprando 54% menos armas durante este período. Até mesmo a Argélia e o Vietnã, anteriormente os terceiro e quarto maiores clientes da Rússia, exportaram 83% e 91% menos armas russas, respectivamente, em 2019, 23% do que fizeram em 2014, 18%. Isso ocorreu em parte porque a Rússia necessita de muitas armas para a guerra na Ucrânia. Uma campanha de quase 3 anos não era o que Putin esperava, né? Então, muitas das armas que ele teria vendido para outros países agora podem ter que ficar na Rússia. No entanto, isso não explica o declínio das vendas de armas da Rússia antes de Putin iniciar sua operação militar especial. Há algo mais ocorrendo aqui, uma verdade que muitos compradores russos já perceberam e que foi intensamente destacada durante a guerra. A Rússia não fabrica mais boas armas. A guerra na Ucrânia provou que mesmo os sistemas de armas mais avançados da Rússia não a ajudam a superar um país que deveria ser muito inferior militarmente. Apesar da ajuda ocidental, a propaganda de Putin enfatizou a superioridade das armas russas em relação às da OTAN. Essa superioridade não existe. China e Índia reconheceram isso antes da guerra, por isso estão reduzindo drasticamente suas compras de armas. Com as sanções, antigos clientes russos deixarão de comprar do país devido às suas ações na Ucrânia, levando a mais uma indústria em crise. A Rússia nem mesmo pode contar com a venda de armas para a África subsaariana. Essa região, afligida por guerras civis e conflitos, era um refúgio para a enfraquecida indústria bélica russa antes da guerra. A Rússia representou 26% de todas as vendas para a região entre 2018 e 2022. A participação caiu para 17% entre 2019 e 2023, sugerindo que a guerra na Ucrânia, ao revelar as fraquezas das armas russas, impactou sua indústria de armamentos. Essa queda ocorre quando os países africanos estão importando 52% menos armas no geral, mas a perda de participação de mercado indica que a Rússia caiu em desgraça com os países que ainda querem armas, com a China a ultrapassando como principal fornecedor. Onde tudo isso deixa a Rússia até agora? A guerra na Ucrânia paralisou 3 das indústrias mais fortes do país. A Rússia está vendendo menos petróleo, gás e armas do que antes, e a recuperação após a guerra parece improvável. Essa guerra catalisou as quedas, sendo as sanções o principal culpado. Mas no caso das armas da Rússia, a guerra provou que o país simplesmente não as fabrica tão bem quanto as nações que estão fornecendo à Ucrânia. Os clientes da Rússia estão fugindo em massa e o dinheiro que eles teriam gasto está indo com eles.
Esse dinheiro poderia ter ajudado a economia russa em dificuldades. E sem esse dinheiro entrando, a Rússia só vai se prejudicar ainda mais à medida que prolonga a operação militar especial de Putin. O país ficará cada vez mais pobre, deixando-o em um terrível estado econômico, independentemente de a Rússia vencer ou perder. Falando de economia, a guerra na Ucrânia também teve um impacto massivo no valor do rublo russo. Segundo o Wall Street Journal, o efeito foi quase instantâneo. Horas após os tanques russos cruzarem a fronteira ucraniana, o mercado de ações da Rússia perdeu quase metade de seu valor e o rublo caiu 8%. Isso o colocou no seu ponto mais baixo desde março de 2020, quando o país estava em pânico devido ao coronavírus 19. Em outubro de 2024, a situação piorou para a Rússia e seu rublo. Em 10 de outubro, a Reuters informou que o rublo havia desabado novamente, atingindo 97,40 rublos por dólar, o menor valor desde outubro de 2023. A moeda caiu 1,29% frente ao yuan chinês. O Moscow Times também noticiou sobre a queda no valor do rublo, alegando que as autoridades russas praticamente se resignaram a vê-lo declinar além de 100 para $1 americano até o final do ano. Uma moeda em declínio de valor nem sempre é ruim para um país. Segundo o Moscow Times, a baixa taxa de câmbio poderia beneficiar o orçamento russo, que se prepara para gastar ainda mais do que já gastou em uma invasão que deveria durar apenas alguns dias. Mas existem muitos choques econômicos negativos que uma moeda em colapso traz consigo. As importações se tornam ainda mais caras, o que significa que a Rússia tem que gastar mais para comprar o necessário para continuar funcionando. O rublo oferece menos valor pelo dinheiro do que oferecia anteriormente, o que se manifesta no cotidiano do russo, tendo menos acesso a alimentos estrangeiros do que teriam de outra forma. Por outro lado, as exportações russas ficarão ainda mais baratas para outros países. Novamente, isso poderia ser benéfico em uma situação comum. Preços mais baixos deveriam impulsionar as exportações russas, mas isso não está ocorrendo como esperado pelo país. As sanções impostas devido à guerra significam que a Rússia não está exportando o volume necessário para evitar que o valor do rublo diminua ainda mais. O que tudo isso significa para o futuro da Rússia? Inflação alta e taxas de juros extremamente elevadas. Os preços na Rússia estão em constante alta desde o início da guerra. Segundo a Statista, a inflação alcançou 17,8% em abril de 2022, poucos meses após o começo da guerra na Ucrânia. Caiu bastante desde então, porém ainda distante de um nível considerado saudável pelo país. O Banco Central russo tem como meta uma inflação anual de 4%. Em outubro de 2024, a inflação da Rússia estava em 8,5%, mais que o dobro da meta. A guerra na Ucrânia e as sanções ocidentais são as principais causas da alta inflação, resultando no russo comum vivendo em um país que sofre com uma crise no custo de vida que certamente permanecerá após o fim da guerra. As sanções devem permanecer independente do vencedor da guerra entre Rússia e Ucrânia. A Rússia terá que reconstruir em tantas áreas que parece provável que os pobres só ficarão mais pobres nas próximas décadas. Os russos comuns nem mesmo podem recorrer a empréstimos para amenizar suas dificuldades financeiras. Em 25 de outubro de 2024, Le Monde relatou que a Rússia havia aumentado sua taxa de juros básica para 21%. Essa é a maior taxa desde 2003, quando Putin buscava revitalizar a economia do país, e deve subir ainda mais. Trading Economics sugere que a taxa de juros da Rússia atingirá 23% até o final de 2024. O Banco Central da Rússia declarou que é necessário um aperto adicional da política monetária para garantir o retorno da inflação ao alvo e reduzir as expectativas inflacionárias. Também sugeriu que as taxas continuarão subindo, alinhadas com as previsões da Trading Economics. O banco não atribuiu diretamente à guerra o aumento das taxas. Em vez disso, apontou o alto gasto governamental como motivo da taxa elevada. Esse alto gasto é um resultado direto da guerra na Ucrânia. Ainda pior para a Rússia, a guerra levou a uma espiral de salários à medida que os preços aumentam, com as taxas de juros em alta, falhando em controlar a inflação porque a economia da Rússia agora depende fortemente do governo, injetando dinheiro na ofensiva na Ucrânia. Quanto mais a Rússia gasta na luta contra a Ucrânia, pior fica a inflação e mais altas têm que ser as taxas de juros.
Em resumo, é simples, Putin está a caminho de levar a Rússia à falência. As ações dele paralisaram as indústrias de petróleo e gás, tornando-as muito menos lucrativas do que em 2021. Pior ainda, a Rússia será forçada a vender seu gás para a China no futuro a preços mais baixos que os atuais, mesmo com a inflação. O cidadão russo enfrenta uma realidade de preços disparando enquanto seus salários estagnam. Eles nem mesmo conseguem emprestar dinheiro a uma taxa razoável. Os juros desses empréstimos só vão aumentar a partir daqui. Tudo isso resulta em um futuro econômico sombrio para a Rússia. E não vai melhorar mesmo que a Rússia vença a guerra na Ucrânia. Por quê? Bem, com a vitória vem a pesada conta de reconstruir o país que passou quase 3 anos destruindo. Em fevereiro de 2024, o Fórum Econômico Mundial estimou que a reconstrução da Ucrânia custaria US$ 486 bilhões se a guerra tivesse terminado naquele momento. A reconstrução está em andamento. O custo provavelmente já ultrapassou US$ 500 bilhões, com mais de 2 milhões de unidades habitacionais, 300 pontes e 5 mil milhas de estradas ucranianas a serem reconstruídas. Putin não queria destruir a Ucrânia, mas sim controlá-la e anexá-la à Rússia, como na época da União Soviética. Então ele tem que reconstruir se vencer, senão tudo o que fez desde fevereiro de 2022 resultaria em quase falir seu país para transformar a Ucrânia em uma cratera. A pergunta óbvia é: de onde virá esse dinheiro? O investimento estrangeiro na Rússia diminuiu muito. As ações de Putin devastaram as principais indústrias russas, com uma queda de 8,7 bilhões de dólares nos 3 primeiros trimestres de 2023. A guerra é a única coisa que mantém a Rússia em movimento. Independentemente do resultado da guerra, a Rússia enfrentará uma enorme conta de reconstrução que não poderá pagar. O economista Renaud Foucault diz: um impasse prolongado pode ser a única solução para a Rússia evitar um colapso econômico total. A Ucrânia não aceitará nenhum cessar-fogo que permita à Rússia continuar ocupando seu território. A Rússia está em uma situação ruim. O custo da reconstrução da Ucrânia cresce à medida que o país esgota seus limitados recursos financeiros. Essa situação financeira precária vai levar a um colapso. A Rússia inevitavelmente enfrentará sua realidade econômica em um novo mundo onde se tornou um pária geopolítico, e é dessa forma que a guerra levará ao colapso da Rússia. Seu exército é uma sombra do que costumava ser. Podemos abordar este ponto sob os ângulos ideológico e prático. Para o primeiro, a Rússia se revelou incapaz de derrotar um país menor que seu exército deveria ter invadido. Apesar do apoio ocidental, o retorno de Putin à guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial revela que os investimentos russos em armamentos são insuficientes. Está preso em uma mentalidade de guerra que outras potências mundiais superaram há décadas. Isso não significa que a Rússia deixou de ser uma ameaça, já que possui armas nucleares, mas o medo que seu exército convencional criou por anos evaporou, o que reduz sua influência no palco geopolítico. Este é um país que sempre usou sua projeção de poder para influenciar o mundo. Essas projeções não são mais as mesmas, pois a Rússia se mostrou um tigre de papel. Na prática, a guerra de Putin exauriu totalmente as forças armadas russas. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, Ministério das Finanças, a Rússia perdeu 720 mil pessoas entre mortos e feridos na guerra contra a Ucrânia. Mais de 20 mil sistemas de artilharia e um número similar de veículos blindados foram perdidos. De acordo com o Ministério das Finanças, a Rússia perdeu mais de 9.300 tanques e 999 sistemas antiaéreos. Conforme um oficial ocidental em fevereiro de 2024, a produção de munição doméstica da Rússia é insuficiente para as necessidades do conflito. Não é só a munição que é problemática nesta frente. A artilharia e os tanques russos estão se esgotando, e segundo o Semaphore, a Rússia não tem meios para reabastecê-los. Segundo The Economist, a cadeia de suprimentos de armamentos soviéticos não existe mais, pois a Rússia não consegue obter os materiais necessários para armas como nos anos 80. As sanções não facilitarão isso, e o Ocidente provavelmente as manterá, independente do desenrolar da guerra. Então, qual o futuro militar da Rússia? Está massivamente esgotado, a ponto de Putin estar lutando para mobilizar as armas de que precisa na Ucrânia. Por isso, ele foi forçado a pedir ajuda a outras nações, como a Coreia do Norte e a China, para abastecer seu exército.
Eles fornecem as armas e, no caso da Coreia do Norte, as pessoas que a Rússia está lutando para conseguir por si mesma. Quando a guerra acabar, as jogadas de poder da Rússia valerão muito menos, pois seu exército convencional estará bem menos poderoso do que se esperava. Centenas de milhares de soldados morreram. Dezenas de milhares de equipamentos foram sacrificados para a operação militar especial. A reconstrução total levará décadas, no melhor cenário possível. Mas ao adicionar as dificuldades econômicas da Rússia à situação, é provável que não haja recursos suficientes para reabastecer seu exército em breve. A guerra na Ucrânia manchou irremediavelmente a reputação do exército russo. Segundo a Research and Development Corporation, a percepção da qualidade e eficácia do exército e arsenal da Rússia foram prejudicadas. Ela questiona as estratégias e equipamentos de combate terrestre do país, o que é corroborado pela queda nas exportações de armas. Também indica a corrupção endêmica como a raiz de todas essas falhas. Independentemente da razão, o exército russo, supostamente no auge de seus poderes, mostrou-se inadequado em planejamento e treinamento durante a guerra na Ucrânia. É por isso que Putin recorreu à sua abordagem de moedor de carne. Ele não tinha outras táticas, pois a Rússia não é uma máquina de guerra tão eficiente quanto gostaria que o mundo acreditasse. A falta de força militar da Rússia será reveladora no futuro. A OTAN está mais preparada do que nunca para enfrentar um possível ataque russo. Somente em 2024-23 dos 32 membros da OTAN alcançarão ou superarão a meta da organização de investir 2% do produto interno bruto em defesa. Isso é melhor que os apenas 7 que atingiram a meta em 2022. A invasão da Rússia à Ucrânia só conseguiu fortalecer a OTAN, exatamente o oposto do que Putin queria alcançar do ponto de vista de poder. Para piorar a situação da Rússia, a OTAN se fortalece enquanto o exército russo enfraquece e sua economia está próxima do colapso. Putin colocou a Rússia nos bolsos da Coreia do Norte e China para manter seu exército operacional. Ao fim da guerra na Ucrânia, esses países pressionarão a Rússia para quitar suas dívidas, enquanto ela enfrenta uma Europa muito mais preparada para isso, independente do desfecho do conflito. Tudo isso ocorre em um cenário de perda de mais de 700 mil pessoas pela Rússia na guerra até o momento. Entre 370 mil e 700 mil russos deixaram o país para evitar o alistamento militar ou por discordarem da operação militar especial de Putin. Como Rand aponta, muitas dessas pessoas estão entre as melhores e mais brilhantes da Rússia, o que significa que Putin condenou seu país a um futuro no qual faltará inovação e mão de obra. Projeções estimam que a população da Rússia será de apenas 125 milhões, até 2050 uma perda de cerca de 21 milhões em relação aos números atuais. Isso leva a um futuro sombrio para a Rússia. A economia do país está no fundo do poço, com qualquer perspectiva de fim da guerra na Ucrânia ameaçando destruí-la completamente, pois agora está quase totalmente focada na guerra. O setor de petróleo e gás russo não voltará aos níveis pré-guerra, e sua atuação militar desorganizada na Ucrânia prejudicará suas exportações de armas. O mercado acionário nacional está instável. O rublo desabou em meio à inflação elevada e juros exorbitantes. O exército russo está enfrentando escassez de equipamentos e pessoal, o que causará falta de mão de obra e mudanças demográficas nas próximas décadas. A Rússia que conhecemos está enfraquecida, independentemente do resultado na Ucrânia. O que você acha que o futuro reserva para a Rússia? O país conseguirá se recuperar de suas perdas, tanto para sua imagem geopolítica quanto para suas perdas mais concretas? Estamos presenciando a derrocada de uma ex-superpotência devido a um pequeno país que Putin julgava dominar rapidamente? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários e obrigado por assistir ao vídeo. Confira agora Esqueça a Ucrânia, o maior problema da Rússia revelado, ou assista a este outro vídeo,